Olá! O objetivo deste vídeo é iniciar os estudos proféticos do livro de Daniel, presentes no capítulo 2 e nos capítulos de 7 a 12. Hoje estudaremos o sonho de Nabucodonosor, contido no capítulo 2. Porém, antes vamos colocar algum contexto histórico. Vamos ler Daniel 1, de 1 a 6. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nessa época, o Império Babilônico estava em seu auge. Nabucodonosor havia vencido os egípcios na batalha de Carquemes em 605 a.C. e agora estava começando seu domínio sobre Israel. Esta foi a primeira de 3 levas de pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia. Nesta leva, apenas alguns jovens da linhagem real e dos nobres foram levados cativos, a fim de serem treinados para servir ao rei. Daniel, lá chegando, encontrou um reino deslumbrante. Neste slide, nós podemos ter uma ideia da visão da cidade. Era uma cidade gloriosa, cheia de esplendor. Aqui, neste canto, nós podemos ver a entrada da cidade, que era a porta da deusa Ishtar, com 14 metros de altura, 30 metros de largura, e ela está hoje exposta atualmente em um museu da Alemanha, chamado Museu de Pérgamo. E aqui nós temos uma visão assim, do que poderia ser os jardins suspensos da Babilônia. Note que sempre repleto de leões. Na transparência anterior também nós podemos ver que aqui havia um corredor cheio de leões. Eram leões alados, né? Eram leões com asas. Aqui nós podemos ver ele de asas abertas, assim ao longe, né? E aqui os famosos jardins suspensos da Babilônia. Ali no capítulo 4, dos versículos 29 a 30, nós temos esta frase: passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? É nesse contexto que se passa a cena do capítulo 2 que nós vamos estudar. Eu quero resumir um pouco esta história para a gente ganhar um pouco de tempo. O que se passa nessa história? O rei Nabucodonosor, no 2º ano do seu reinado, ele teve um sonho e ele ficou muito perturbado com esse sonho. Então o que ele fez? Ele chamou os magos, os caldeus, os sábios de toda a Babilônia e disse assim: eu quero que vocês me digam qual o sonho que eu tive e me deem a interpretação. Bom, aquilo causou um grande alvoroço entre todas aquelas pessoas. Então eles disseram ao rei: rei, dize-nos o sonho e nós vamos dar a interpretação. Ele diz: não, de jeito nenhum, não é isso que eu quero.
Eu quero que vocês me digam qual é o sonho e qual a interpretação, porque daí eu vou ter certeza que a interpretação vai estar correta. Olha, que dificuldade. Então eles insistiram com o rei, mas o rei disse a seguinte coisa: se vocês não me disserem qual é o sonho e me derem a interpretação, todos vocês vão ser exterminados. E as famílias de vocês vão virar um montão de entulho. Que situação terrível, né? Então, quando Daniel foi avisado disto, ele foi até o rei e disse assim: informe o rei que eu vou dar a interpretação, que ele não precisa matar os sábios. E Daniel então procurou os seus amigos para que buscassem a Deus, para orarem, a fim de que Deus revelasse o sonho e a sua interpretação. Vamos continuar agora no texto de Daniel capítulo 2, a partir do versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Que atitudes maravilhosas de Daniel! Primeiro, ao procurar seus 3 amigos para buscarem juntos em Deus a solução daquele grave problema. Depois, ao bendizer o nome de Deus, reconhecer sua soberania e agradecer por ter lhe dado a revelação do sonho oculto e o seu significado. Continuemos a leitura a partir do versículo 24. Por isto, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. O nome Daniel significa Deus é juiz. Na Babilônia, seu nome foi trocado para Beltesazar, que significa Senhor do Tesouro Confinado. Muito significativo, não acham? Nesta passagem, vemos que Daniel tira o foco de si mesmo, para que o rei não acreditasse a ele os méritos daquela revelação, mas o coloca em Deus e em seus propósitos, ao dizer que foi Deus quem deu o sonho ao rei, para revelar-lhe o que haveria de acontecer nos últimos dias. Que coisa reveladora! Se queremos saber o que vai acontecer nos últimos dias, temos que conhecer bem esta profecia.
Vamos continuar a leitura para ver o sonho revelado. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Como foi o sonho de Nabucodonosor? Ele viu uma grande estátua, de aparência terrível, formada por vários materiais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura de barro e ferro. E uma pedra cortada sem auxílio de mãos feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. E toda a estátua foi esmiuçada, sem deixar vestígio algum. A pedra se tornou uma grande montanha que encheu a terra. Este foi o sonho. Agora vamos retornar à Bíblia para ver a sua interpretação. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. A cabeça de ouro representa o Império Babilônico, que durou de 626 a 539 a.C. Nesta transparência, nós temos a região geográfica do Império Babilônico. Os países atuais que estão nessa região são o Iraque,
a Síria, o Líbano, Israel, a Jordânia e a Arábia Saudita. Note duas coisas importantes. Israel, que fica por aqui, está localizado numa região central da região. Note uma segunda coisa importante. Todos esses países que atualmente se localizam na região do Império Babilônico são islâmicos. O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, que durou de 539 a 331 a.C. Se olharmos a região geográfica do Império Médio-Persa, nós vamos ver que essa região é um pouco maior. Além daquela região do Império Babilônico, ainda aqui aparece o Egito, a Média, a Pérsia, que hoje é o Irã, o Afeganistão e o Paquistão. Também nós temos aqui a Turquia. Note também duas coisas. Primeiro, Israel fica localizado no centro de toda essa região. Note também que todos os países que atualmente pertencem a essa região são islâmicos. O ventre e quadris de bronze representam o Império Grego, que durou de 331 a 64 a.C. O Império Grego corresponde aproximadamente à mesma região do Império Medo-Persa. Aqui nós vemos 4 cores, porque esse império, que foi conquistado por Alexandre o Grande, logo foi dividido entre 4 generais. Aqui em verde nós temos então o reino de Cassandro, aqui em marrom nós temos o reino de Lisímaco, aqui em bege nós temos o reino de Seleuco, dando origem ao Império Seleucida, que é muito importante no contexto de Daniel e sua relação com Israel. Foi no Império Seleucida que apareceu um rei chamado Antíoco Epifanes, e que é um tipo do anticristo. E por fim, ainda aqui nós vemos o reino de Ptolomeu. Então, este império tem também aquelas duas características, que Israel está no centro de toda a região, e todos os países na atualidade que pertencem a essa região são islâmicos. A seguir, nós temos as pernas de ferro, que representam o Império Romano, que durou de 63 a.C. a 1918, agora da era cristã. Olha essa data aqui, 1918. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Aqui nós temos então o mapa da região geográfica do Império Romano. Na época de Cristo, na verdade, todo este império aqui estava unido. Mas no ano de 396 houve uma cisão no Império Romano, dando origem ao Império Romano Ocidental, com sede em Roma, e o Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla. Perceba também que Jerusalém, que está aqui, fica na parte central do Império Romano Oriental. E que também todos esses países, hoje em dia, são islâmicos. Aqui também, no norte da África, já pertencente ao Império Romano Ocidental, esses países também todos são islâmicos. E aqui agora, os países da Europa, nós sabemos que estão sendo fortemente islamizados. Então, as duas pernas da estátua, elas correspondem à divisão do Império Romano no ano de 396, então dando origem a duas pernas. Como a palavra de Deus é precisa, Nós vimos lá que no Império Medo-Persa tinha 2 braços, uma correspondendo aos medos e a outra correspondendo aos persas. E aqui nós vemos então as duas pernas da estátua, correspondendo então às duas divisões do Império Romano. O Império Romano Ocidental, com sede em Roma, durou até 476, mas continuou a existir como o Sacro Império Romano Germânico, com os Kaisers, que significa Césares, e com o Império Russo, com os Czares, que também representa Césares,
até 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 476 houve aquela invasão bárbara que basicamente dizimou o Império, mas ele continuou a existir até 1918, com esses dois impérios. O Império Romano Oriental, sediado em Constantinopla, durou até 1453, mas continuou a existir como o Império Otomano até 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, em 1453, os muçulmanos tomaram Constantinopla, né, e a transformaram em Istambul. Mas o que é interessante é que nós podemos ver que o Império Otomano que se seguiu, ele constitui uma continuação do Império Romano. E durou também até 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, à semelhança do Império Romano Ocidental. Isso significa que as duas pernas têm o mesmo comprimento. E aqui o fim das pernas representa o ano de 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. E por fim, nós temos os pés de ferro e barro, e que constitui o império do fim dos tempos. E é sobre este império que nós agora vamos colocar um foco. Esta é uma das profecias mais significativas de toda a Bíblia, pois apresenta uma visão panorâmica dos reinos deste mundo. A maioria das profecias aqui apresentadas já está cumprida, pois os primeiros 4 impérios mundiais, representados pelo ouro, pela prata, pelo bronze e pelo ferro, já passaram. Só está faltando o aparecimento do império do fim dos tempos, representado pelos pés e dedos da estátua, composto de uma mistura de ferro e barro. Será no tempo desse último império que se dará a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino eterno. Precisamos conhecer muito bem as Escrituras, para conhecermos a natureza deste reino que há de vir. E também precisamos estar atentos aos acontecimentos do nosso tempo, a fim de não sermos pegos de surpresa com sua chegada. Então vamos ver algumas características do império do fim dos tempos. Em primeiro lugar, os pés e dedos eram compostos de ferro misturado com barro. No texto que nós lemos, se fala em artelhos, mas artelhos é o sinônimo de dedos. Então vamos falar dedos, que é mais fácil. Em segundo lugar, é interessante que a palavra misturado e misturar, dos versículos 41 e 43, na língua original é a palavra árabe. Isto pode ser uma pista para nós, né? Para que essa mistura contenha povos árabes. Essa mistura vai ser mediante casamento, que pode significar pactos, acordos, tratados. Então, essas são duas características que nós tiramos do texto. Em terceiro lugar, esse reino será dividido, pois ferro e barro não se unem. Por um lado será forte, e por outro lado será frágil. Mas vamos ver agora alguns acontecimentos mundiais que aconteceram a partir de 1918. Depois da Primeira Guerra Mundial surgiu a Segunda Guerra Mundial. Mas essas guerras podem ser consideradas como apenas uma só guerra, finalizadas em 1945. Em 1945, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. Em 1948, Israel passou a existir como nação. Todos estes são acontecimentos importantes que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial. De 1946 a 1991, houve a Guerra Fria entre países capitalistas e comunistas. Vamos ver agora o crescimento de duas forças mundiais que aconteceu a partir do fim da Guerra Fria. Islamismo, que tem se firmado em suas regiões históricas e avançado rumo ao Ocidente, que vem recebendo um número enorme de refugiados de países islâmicos.
Então nós vemos que o avanço do islamismo tem se tornado muito forte nos últimos anos. Uma outra força que tem aparecido é o marxismo cultural, que através do movimento feminista e dos partidos políticos de esquerda, chancelados pela ONU, tem levado o mundo a um abandono da moral judaico-cristã, através da destruição do conceito de família tradicional e do fomento ao ateísmo. É uma verdade, essas duas forças mundiais nós temos visto hoje em dia atuando fortemente para conquistar o mundo. Ferro e barro de lodo, aqui tem uma pergunta. Então vamos ver. Essas duas forças têm se colocado francamente contra judeus e cristãos, patrocinados pela ONU. Inequivocamente, isso tem acontecido. Essas duas forças são antagônicas e não dão liga. Porque se tem duas coisas que não combinam, são o islamismo puro e esse marxismo cultural, que na verdade traz uma grande perversão de ordem moral. Embora de naturezas incompatíveis, essas forças têm se unido em seus propósitos de alcançar o mundo. Essa é uma verdade. É impressionante como na ONU um grupo apoia o outro. O pessoal de esquerda apoia o Islã. E o Islã está de braços dados com o pessoal de esquerda. Basta ver como o pessoal de esquerda está ligado com o Hamas, está ligado com o Irã, e dando maior força um para o outro. O islamismo é duro como ferro, e o marxismo cultural é mal cheiroso como o lodo. Não é verdade? Então aqui fica uma pergunta para reflexão. Seriam o ferro e o barro de lodo? E aqui essa transparência, ela realmente é uma dica para estudos futuros. Porque aqui nós vemos os 10 dedos da estátua. Mas esses 10 dedos são vistos tanto em Daniel 7, como no livro de Apocalipse, como 10 chifres da besta. Então nós podemos relacionar estes 10 dedos com o reino do anticristo. E lá no reino do anticristo nós vemos também que aliado a ele estava uma meretriz. Mas o que é muito curioso é que tanto a besta como a meretriz eram incompatíveis. E a besta acabou destruindo a meretriz. Olha o que diz lá em Apocalipse 17, dos versos 15 até 18. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Olha que interessante. As águas que viste e onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Isso aqui nos lembra a ONU, não lembra? Fica para a gente pensar. Depois aqui no verso 18 diz, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A palavra cidade aqui nós podemos traduzir por civilização, cultura. Então essa mulher representa essa cultura pervertida, que domina sobre os reis da terra, sobre a influência da ONU. Fica para meditação. Mas olha aqui agora o que é o fato mais importante de toda essa narrativa que fizemos. Nos dias dos reis deste império, representados pelos 10 dedos dos pés, Cristo, a pedra cortada sem auxílio de mãos, há de vir. Aleluia! Em sua manifestação, Cristo vai esmiuçar esse império do fim dos tempos. Maravilha, irmãos! Não só os pés vão ser destruídos, mas a estátua toda, e não haverá mais vestígios desses impérios. Esta cena da destruição da estátua, que nós estamos vendo aqui,
é a representação da destruição do anticristo. Se vocês olharem para esta cena aqui, para esta estátua, nós já podemos vislumbrar que essa vai ser a grande derrocada do anticristo. Olha o que está lá em 2 Tessalonicenses 2,8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A pedra se tornou uma grande montanha que encheu a terra. Esse é o reino eterno de Cristo. Esse reino será eterno, jamais será destruído. Esse reino subsistirá para sempre. É muito importante que conheçamos muito bem esta profecia, para que possamos discernir com nitidez a chegada do fim dos tempos. Abraços a todos e até o próximo estudo.